E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Que prazer estar aqui hoje com vocês, nesse horário. Ó, terça-feira, 19h35. Vamos que vamos. Bem, primeiramente, obrigado, né? Sei que cada um de vocês tem as suas atividades pessoais aí e vão passar um pouquinho juntos, tá? Sejam muito bem-vindos. É... Fique à vontade a todo momento, se vocês gostarem de algum ponto, trabalharem aí com a parte das reações, né? Então tem um legalzinho, tem o coraçãozinho, tem um monte de coisas aí que dá para reagir, tá vendo? Então fiquem à vontade para poder, se vocês gostarem de algum tópico e assim por diante. Eu vou pedir a gentileza que as suas perguntas sejam colocados no chat, tá? Por hora. E aí de tempos em tempos eu dou uma pausinha e respondo elas e tudo mais, ou a gente pode até trocar uma ideia, tá bem? Vamos lá então, vamos compartilhar minha tela aqui e para começar, me digam se estão vendo a minha tela. Deixa eu só colocar vocês aqui de uma forma que eu os vejo também. Espera aí, só um minuto. Aqui e aqui. Beleza. Então, o chat também está aqui. Ok. Vamos que vamos então, pessoal. Obrigado aí. Me apresentando primeiro. Meu nome é Alberto Cardoso, tá? Sou arquiteto de soluções, trabalho numa empresa chamada Databricks, que é uma empresa de plataforma de dados, é uma das maiores empresas hoje no campo de dados em AI. Sou professor do MBA, sou professor de alguns outros cursos na FIA, mas sou muito grato por trabalhar lá e acho uma escola muito bacana para todo mundo desenvolver os seus conhecimentos e assim por diante. Eu dou aula basicamente da parte de MBA, de Big Data e os cursos e alguns dos cursos de IA generativo, certo? Sou baiano, sou casado com a Vivi, é, tenho dois doguitos, eu fiz computação, tenho um mestrado em vida artificial, que é um curso não, que ele estuda como utilizar a computação para poder refletir sobre algo orgânico, algo da natureza, sabe? Muito bacana. Também gosto muito de filmes e música, né? Gosto dos filmes antigos, geralmente eu tenho o meu fundo aqui, né? Mas tem uns violões aqui e tal. Eu gosto muito de música, toco violão de sete cordas, gosto de choro, tenho um grupinho que eu toco, né? Trabalhei em algumas empresas, trabalhei no Itaú, trabalhei naquela empresa de viagens, Traveltech, chamada Expedia, trabalhei na Oracle e hoje, como eu disse, estou na Databricks, tá bom? Vamos lá. Então, qual é a agenda de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre IA generativa, sobre engenharia de IA, entre parênteses, generativo, certo? A gente vai falar um pouquinho de como é que a gente constrói aplicações e boas práticas. Vamos entender como funcionam os modelos fundacionais. Vou trabalhar a parte com RAG e agentes, que eu vou explicar todos esses conceitos para vocês e falar um pouquinho sobre a linha de arquitetura. Tudo bem? Vamos lá. Então, o primeiro ponto, o meu curso com uma bibliografia, esse é a bibliografia principal do meu curso. É um livraço chamado AI Engineering, da Chip Hewen. É, não, eu acho que eu não tenho certeza se já tem em português, mas vale super pegar esse livro. Ele é um livro que tem uma parte um pouco mais técnica, mais densa, e tem outra parte muito acessível, tem capítulos, então possivelmente vocês, a depender da área de vocês, vão conseguir racionalizar bem sobre esse livro. E ele, muito do meu curso está baseado, né, um pouquinho da minha experiência do dia a dia com os meus clientes e a parte teórica nesse curso que está aqui.
Tudo bem? Avançando. Então, hoje essa aula é para dar uma pincelada, é para colorir, para te darem um pouquinho da sensação de como será o curso que vai começar em outubro de IA generativa, de engenharia de IA generativa, certo? Qual é a diferença? Por exemplo, eu tenho cursos de engenharia de prompt, eu tenho cursos de ponta a ponta com IA generativa, um curso maior de extensão, que são, né, acho que são 40 horas ou 60 horas. Bem, temos tem cursos específicos mais rápidos de chat GPT. Esse daqui fala sobre a parte de engenharia, ou seja, o ato de você criar algo, de você escalar algo. Todo mundo que a gente fala de IA generativa, o que que acontece, né? O pessoal gerencia muito a parte de prova de conceito. Mas na hora de escalar isso, colocar isso em produção, você precisa de métodos, você precisa de estratégias, e esse é o curso para isso, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos colocando aqui no chat para eu poder saber de onde vocês são, tá? Só para eu poder saber como é que estão esse caminho de vocês, tá? Vamos que vamos. Se vocês puderem colocando aí no chat, enquanto isso eu vou avançando. Campinas, Sindus Pharma, bacana. Esse é um São Paulo, beleza. São Paulo capital, Rio, muito bom. Né? Como vocês veem pelo sotaque, né? Eu falei, eu sou baiano, sou de Salvador, né? Então, que bom conectar com vocês aí. Vamos lá, introdução. Então, o que que a gente fala sobre o que é IA generativa, né? Bem, primeiro a gente tem que explicar o que é inteligência artificial, certo? Ele é um campo multidisciplinar da ciência da computação, talvez até de outras áreas agora, né, que visa superar ou imitar, não vou dizer superar, mas imitar a inteligência humana. Então, esse de fato ele é uma definição abrangente, mas ele de fato é um arcabouço que toca diversas áreas diferentes sobre inteligência artificial como um todo. E aí tem a parte do machine learning, ou seja, também conhecido como aprendizado de máquina, onde os computadores aprendem a partir de dados a fazerem previsões, sem necessariamente programação. Então, que é uma coisa simples, imagine que você tem uma tabela de Excel e está faltando uma célulazinha. E aí você, mais ou menos pelos outros dados, você tenta inferir o que é aquela célula. Aquele dado que está ali, que você disse, que você fez uma média, que você chegou a uma conclusão para preenchê-lo. No final de contas, você fez um aprendizado de máquina um pouco de uma vez ou outra. O Deep Learning, que eu vou explicar também, é a parte de rede neural, que aí, quando a gente começa a criar modelos, existem diversas técnicas de criar modelos, e uma delas é a parte de rede neural, que se tornou uma das técnicas mais utilizadas em computação, e vamos agora também trabalhar com a IA generativa, que é um tipo de rede neural. Rede neural, de fato, ele é inspirado no cérebro humano, mas não deixa de ser, afinal, um modelo matemático. E a IA generativa, ele é uma subrepresentação, ele tem um modelo de rede neural vários alguns, mas com o advento de Transformers, que eu vou explicar para vocês o que é isso, a IA generativa começou a ter uma rede de neurais que produz texto de forma muito, mas muito interessante, tá? E muito eficiente. Então vamos lá. Então o que que é um modelo, né? O modelo ele é uma representação de alguma forma de uma realidade. O exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos em relação a isso, imagine que você tem uma sorveteria, certo? E você só está querendo fazer uma análise simples. Você quer saber quanto eu vou vender naquele dia de sorvete baseado na temperatura. Então, tá fazendo 20 graus,
poxa, vem uma quantidade X de pessoas para minha sorveteria e eu vendo R$ 1.000 de sorvete por dia, né? A temperatura vai aumentando e eu percebo que as pessoas estão vindo. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui um eixo X, um eixo Y, eu vou marcando, ó, em algum momento, em um dia veio aqui e a temperatura estava tanto, putz, eu ganhei 1.000. Aqui aumentou a temperatura e tudo mais. Observe que existe um padrão aqui. E esse padrão, vocês conseguem criar um modelo para representar esse padrão. Ele não é um modelo perfeito, nesse caso. Isso aqui é o que a gente chama de regressão linear. Mas de alguma forma, ele representa isso daqui. Ele modela essa representação. E é isso que a gente tem, certo? E aí, observe, ele não tem um padrão linear. Existem outras funções, outras técnicas de como mapear isso aqui de forma mais precisa, mas aí veio a famosa rede neural. Lembre-se, um modelo, aprendizado de máquina é você entregar dados para o computador vai encontrar padrões e esses padrões vão desenhar modelos e vocês conseguem fazer determinados tipos de previsão. Porque desse jeito, se você tem esse modelo e você vai dizer, poxa, amanhã na previsão do tempo vai bater 50 graus. As pessoas vão fazer autocombustão? Não, vão tomar sorvete aqui. E aí vocês conseguem ter uma ideia de como é que isso é feito, né? Então, a rede neural, ela fez isso de forma muito exímia, tá? A rede neural, ela cria padrões exatamente para tentar identificar certinho esses dados que aqui estão, certo? Então, ela de fato ela é baseada no cérebro humano, no conhecimento, a parte de biológica mesmo, onde você tem aqui os dendritos, eu não vou entrar nesses detalhes, e fizeram uma representação matemática disso. Ou seja, da mesma forma que tem os neurônios, né, você tem aqui a camada de entrada, a camada de saída, a depender dos dados que são ativos, da mesma forma que é uma rede de neurônios onde tem ativações e assim por diante, você também tem esse mesmo elemento desse lado daqui, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que isso daqui são vários dados em específicos, a gente faz treinamentos diante desses dados e ele vai dizer se a temperatura, né, se hoje a temperatura é 30, né, são várias entradas, na verdade isso aqui são as camadas, vão entrando vários dados aqui, e aí várias opções, pontos de dados, e no final você vai dizer, olha, se 30 graus eu vou vender R$ 1.000 hoje. E ele mapeia isso com grandes precisão, tá? Então, muito utilizado, redes neurais é o que está por debaixo da IA generativa hoje. Ou seja, o modelo do chat GPT é uma rede neural pancadona, com milhões de parâmetros, com diversas coisas para poder analisar, tá? Então, vamos lá. Então, temos um modelo, certo? Que eu expliquei aqui para vocês. Temos aqui as redes neurais. Só que as redes neurais existem vários tipos, né? São tipos de redes neurais, são arquiteturas de redes neurais, porque cada um com um propósito específico. Uma mais para melhor para reconhecer padrões visuais, outras melhores para reconhecer áudios e outras muito boas também para reconhecer imagens, perdão, e outras muito boas para poder gerar textos e reconhecer textos, certo? Que essa é uma rede especial. E mais ou menos em 2017 nasceu um paper famoso, né, chamado Attention is All You Need, com alusão à música dos Beatles, que ele conseguia identificar padrões de texto de forma um pouco mais precisa para poder gerar informações para isso. Essa rede neural se chama Transformers, né? Na verdade, essa arquitetura, essa proposta de rede neural se chama Transformers. E depois disso, segurem-se e apertem os cintos, porque
Daí apareceu grandes LLMs, ou LLMs também conhecidos como Large Language Models, que eu já vou explicar para vocês, e o Chat GPT é, foi o primeiro, né? Eu acho que o GPT vem do General Purpose Transformer. Quer dizer o quê? Criaram um modelo porque o chat GPT foi tão legal, porque ele foi o primeiro que teve uma grande resposta de precisão e jogou isso com um chat. E aí acessibilizou isso, ganhou o mercado com a capacidade dele. Então, eu acho que ficou claro aqui, né? Modelo, a rede neural não deixa de ser um modelo específico, uma arquitetura de rede neural chamado Transformers, que criaram-se as LLMs. Mas que de acho é um LLM afinal, gente? Tá. Então, primeiro, os modelos de IA são treinados em grandíssimas quantidades de dados, trilhões de tokens. Eu já vou explicar para vocês o que é um token. E o modelo de linguagem codifica as informações estatísticas de uma ou mais línguas. Então, como é que ele funciona? Você, em vez de entregar para eles números, que no final são números, são vetores, mas vamos simplificar por hora, são textos, e esses textos vão treinados, o modelo é treinado em uma grandíssima quantidade de texto, encontrando vários padrões, reestruturando todos os pesos que aqui tem, tá? E depois que ele faz isso, ele vira um LLM e no final ele não é nada mais, nada menos do que um preditor de informações. Então, por exemplo, dado um certo contexto, o contexto é vamos dizer assim, a quantidade de informação que cabe na hora de uma pergunta para um modelo, tá? Minha cor favorita é Bem, minha cor favorita não vai ser caminhão, não vai ser microfone. Então, eles pegam a distribuição das palavras possíveis depois de minha cor favorita e vai ver que a palavra azul, ela é uma cor, ela é uma palavra que tem mais chance de aparecer do que caminhão. E aí começa-se um processo de encadeamento e de construção de textos. Já existiam redes neurais, já existiam redes e outros modelos que faziam isso, mas eles tinham uma janela muito limitada e ele não conseguia fazer relações muito antecessoras, né? Por exemplo, a manga que caiu do pé tem uma cor parecida com a minha camisa. Aí o modelo ele poderia não entender muito bem se era manga da camisa, manga do modelo, a depender do contexto que ele tem. Então, o LLM dos Transformers, não, perdão, a rede neural Transformers resolveu isso com o que eles chamam de estratégia de atenção. E aí, esse tipo de prontos, de resposta de prompt andava muito melhor, porque minha cor favorita é azul do que carro, né? Então, vamos colocar aqui em detalhes para vocês verem. Então, imagine que você está treinando, você treinou um modelo gigantesco. São trilhões de tokens. Mas o que é um token específico, gente? Vamos lá. Imagine que você tem vários dados, dados de livros, dados da Wikipédia, dados de pesquisa científica e assim por diante. E aí você tem um texto aqui. O processo de tokenização é de pegar um modelo e esse modelo ele vai transformar uma palavrinha em um número, um vetor, certo? Depois eu vou entrar em detalhes sobre essas questões de vetores, mas por enquanto, o que ele faz? Ele transforma um texto ou uma frase em uma sequência de números. E aí, dentro desses números que aqui estão, eles viram o que eles chamam de tokens, e esses tokens é o alimento do modelo, tanto para a parte de treinamento, para também na parte de inferência. O que é inferência? O modelo está pronto, já está treinado. Quando você joga dados ou tokens para dentro, ele vai gerar, cuspir tokens também. E aí faz-se o processo reverso de tokens para texto, e aí você tem essa capacidade do modelo escrever ou gerar textos.
Então, o processo é muito simples, né? Desse nível, nessa abstração daqui. Tokeniza-se os textos, viram números. Esses números são vetores que a gente chama, né? Os vetores são bons para você encontrar relacionamentos nas dimensões. Então, por exemplo, talvez esteja pequeno aqui para vocês, mas você tem aqui um pontinho. Cachorro, filhote, carro e van. Você pode perguntar para um vetor de forma são análises matemáticas mesmo para ver as distâncias e tudo mais, que no final a palavra cachorro é mais próxima de filhote do que de carro. Então, com essas e outras técnicas, você consegue codificar essas informações, fazer os testes da parte do treinar a sua LLM e depois a LLM treinada ele gera um texto de saída, tá? Então, esse é o conceito. Até aqui, tudo bem, pessoal? Não sei se vocês estão muito rápidos, vocês conseguem me ouvir direitinho aí? Beleza, legal. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, agora vamos falar o que, que são modelos fundacionais. Certo, Thiago? Vamos rapidinho. O que, que é treinar um LLM? Então, imagine que você, naquele exemplo da sorveteria por temperatura, cada dia você anota o quanto foi a temperatura média do dia e o quanto vendeu. E você passou um ano na sua sorveteria fazendo isso, certo? Também já te passo. E aí o que que acontece? Você agora precisa desenhar, você precisa criar um programa matemático, um programa computacional, onde você coloca todos os dados e ele automaticamente, esse programa, ele cria essa linha daqui para vocês. Isso aqui é treinar. Você passou dados para ele, ele fez diversas iterações e chegou ao resultado que essa linha melhor representa o quanto de temperatura vai dar de dinheiro. E aí, no caso da rede neural, isso se aplica ao LLM no momento que você pegou um texto gigantesco, um monte de textos, um monte de livros e tal, tokenizaram eles, fizeram o treinamento da rede neural, que é passar esse texto várias vezes pela rede neural para ela ajustar os tokens, perdão, os parâmetros internos. E aí agora, quando chega a pergunta do tipo, qual é a minha cor favorita, vai ter uma maior chance de azul do que carro, tá? Nesse caso daqui, para o Disseu, por que o D, nesse caso, é considerado um token? Porque depende do modelo. Às vezes, existe um modelo de tokenização para poder ditar que palavra, perdão, que vetor aquilo vai ser. Então, quer ver um exemplo? É, vamos dizer, uma palavra onde você tem um radical e um sufixo, né? É, vamos dizer assim, carrear, ou carro, ou carreamento, sabe? O car, nesse caso, ele é um radical, e esse mento daí, que são coisas que talvez não sejam tão importantes para o modelo, ele simplesmente separa e coloca car é uma coisa e reamento é outro. E aí você acaba separando isso com as palavras e tudo mais para ter uma melhor quantidade de reuso, certo? Aí você me pergunta, por que o D em específico? Não sei dizer, tá? Teria que ver o modelo em questão. Mas vamos lá. Logo, logo eu continuo nas respostas aqui. Então, treinamos um modelo, uma rede neural muito, muito grande, certo? O que está acontecendo na sociedade atual? A rede neural, ela tem dois sabores no mundinho. Ela tem rede neural fechada, que é a da OpenAI, a do ChatGPT, por exemplo. Você não tem acesso àquele modelo. E tem uma rede neural aberta, tem um LLM aberto, que é o famoso Llama, certo? Essas empresas que criaram LLMs abertas disponibilizaram esses modelos. Então, o que que é o OpenAI? Ele é um LLM com um chat em volta para você conversar com ele, certo? Só que, por exemplo, existe a Llama,
que é um modelo da Meta que ele é open source. Você, por exemplo, pode baixar um modelo na sua máquina e começar a conversar e mandar perguntas para eles. Esses modelos começaram a ser utilizados amplamente dentro da empresa para resolver problemas de negócio. Esses problemas de negócio começaram, né, a serem muito importante, muito útil para as empresas. E como eles são modelos bases para a construção dessas aplicações de IA, eles chamaram esses modelos de fundacionais ou modelos bases. São modelos que você pode criar uma solução para desenvolver isso. O modelo, eu não sei se eu considerei a OpenAI como modelo base, porque você não tem acesso ao modelo. Mas no caso da Meta, você tem. Então, existem algumas aqui que a gente fala, né? Por exemplo, aplicações de dados multimodais, que é aquilo que você pode mandar texto, mandar áudio, mandar vídeo, o modelo entende. Ele foi treinado com várias fontes de dados diferentes, tá? E como humano, a gente percebe que não apenas o meio da linguagem, né, mas também a visão e outros sentidos podem ser representados pelo modelo, ou seja, ser capaz de processar além de textos. Começou tudo com texto, mas agora você já vê, né, que tem diversos tipos de um mesmo modelo. Às vezes é uma composição de modelos, viu, gente? Não é um modelo só. Tá? Então, por exemplo, quando você manda uma imagem para um modelo, para dentro do chat GPT para ele reconhecer, não tenho perdão, a plena certeza que esse modelo ele foi treinado só com texto. Talvez ele redirecionou para outro modelo mais especializado de imagem. Mas são os modelos que vocês conhecem. Por exemplo, o OpenAI, que é um modelo fechado, né? Perdão, a OpenAI é a empresa. O GPT, que é que é um modelo fechado. O Gemini, que é um modelo fechado. Tem outros modelos, como o Palm, esse é mais antigo. O DeepSeek é um modelo aberto. O Llama é um modelo aberto, aquele que você consegue baixar na máquina e executar, tá? Então, os modelos fundacionais são esses modelos que você tem o controle. É como se você tivesse um framework de desenvolvimento de software onde você tem acesso. Você pode fazer o que você quiser com isso, né? Então, a palavra fundacional destaca tanto a importância desses modelos nas aplicações de IA. Quando eu falo aplicações de IA, são aplicações que estão utilizando essas LLMs, esses modelos de rede neural, e o quanto o fato de como pode servir como base para diversas necessidades diferentes, que eu já vou citar alguns casos de uso para vocês. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagine que você tem um modelo base e quem faz existe, ou melhor, existe a química ou químico e o engenheiro ou engenheira química. O químico ele entra na linha de tentar de criar novas soluções, né? Ah, eu vou construir uma nova molécula ou eu vou criar uma bebida que não seja tão prejudicial à saúde, mas seja gostosa e tudo mais. E o engenheiro químico, ele se preocupa em como dar escala a isso, a como produzir um montão disso para poder ser vendido e assim por diante. Então, são pessoas com preocupações diferentes. A química, nesse caso, ela é a desenvolvedora do modelo, certo? E o engenheiro químico ou engenheiro de IA, ela é a pessoa, ou ele é a pessoa que traz isso em escala, ou seja, eu vou pegar esse modelo base e criar uma aplicação para dentro, opa, uma aplicação para dentro da minha empresa, tá? Então, qual é essa definição de engenharia de IA? É o processo de construir aplicações. O que é uma aplicação? Pode ser um software, pode ser um caso de uso novo, uma iniciativa, mas utilizando, tá, esses modelos de LLMs, esses modelos bases, esses modelos fundacionais para isso. Você pode fazer engenharia sem modelo base ou utilizando da OpenAI? Claro que sim, certo? Não deixa de ser. A diferença é que em vez de você utilizar um modelo próprio, um modelo seu para chamar de seu, você vai
pagar, vai fazer requisições para a OpenAI para poder dar esse resultado. O resultado ele é muito semelhante nesse aspecto. Você só está trocando de todas as pecinhas, você está trocando a peça do modelo por outra peça. Por isso que é engenharia de IA nesse processo. Então vamos a alguns casos de uso, certo? Então, por exemplo, automatização criativa. A IA generativa é criada para criar conteúdos adaptados ao usuário. Então, lembra-se que a gente criava personas, certo? Ah, eu gosto de música e gosto de estudar violão, né? Aí ele me coloca dentro de um grupo de homem, 40 e poucos anos, que gosta de estudar violão, lá, 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 lá. Ok, beleza. Hoje existe o conceito de hiperpersonalização. Eu não estou mais dentro de um grupo, eles conhecem o Alberto, tá? Ele conhece o Alberto em si, do que ele gosta. E, por exemplo, o Itaú utiliza IA para personalizar o atendimento e sugerir produtos de seguros e investimentos para aquela pessoa. Da mesma forma que a Netflix, para vocês terem uma ideia, ela gera, sabe aquelas telinhas, aqueles azulejinhos com filmes? Eles entendem que persona você é e para aquele filme, para o mesmo filme, tem um filme que eu gosto muito chamado, um filme alemão chamado A Vida dos Outros, e eu já vi ele umas duas telinhas diferentes em Netflix. Aí eu falei, poxa, por que para mim não aparece sempre o mesmo? Porque eles personalizam dessa forma. Opa, a parte de inovação, ou seja, de como você acelera a inovação dentro da sua empresa. A parte generativa da IA generativa é de criar protótipos e simulações de produtos ou designs complexos, tá? Isso reduz o tempo necessário para desenvolver soluções e produtos novos e permite, então, rapidamente você consegue fazer diversos tipos de proposições diferentes. Por exemplo, a Embraer utiliza IA para gerar e otimizar design de componentes da aeronave, ou seja, simulam diversas variações de aeronâmica, eficiência e com alguns modelos eles conseguem criar várias opções rapidamente. A parte de produtividade, por exemplo, os modelos são utilizados para automatizar tarefas. Isso é muito, sabe? Tem um cliente mesmo que eu tô trabalhando agora que tem um chatbot e esse chatbot ele toda hora que é um chatbot mais tradicional e aí o que que acontece? Sempre quando o cliente, vamos supor, o bot manda, responda assim, você gostaria desse carro? Sim ou não, né? E aí o cliente chega e responde assim, ah, eu quero saber mais sobre a roda do carro. Isso daí vira um texto que ele não conseguiu entender direito. E aí, o que que eles fazem? Eles pegam todos esses inputs que não eram esperados lá e fazem uma análise sobre isso, ditando como a melhor forma de como tratar essa opção para ele, tá? Então, por exemplo, a Ambev, ela utiliza IA para otimizar as rotas de distribuição e ajustar em tempo real. Da mesma forma que bancos dos Estados Unidos também utilizam para geração de estruturas financeiras, de casos de uso de relatórios financeiros e economia muito tempo, economiza muito tempo nas análises precisas. Então, beleza. Então, esses são alguns casos de uso que a gente tem, certo? Ah, desculpa, tem esse último de tomada de decisão, né? Então, ela também pode analisar grandes volumes de dados. Por exemplo, eu quero ler não sei quantos artigos ou processos jurídicos e simular cenários. Por exemplo, a Petrobras utiliza IA para analisar dados geológicos e climáticos e ajudando na escolha, na percepção de onde é o melhor lugar para a perfuração de petróleo, tá? Então, esses são alguns casos de uso para a gente, né, diversas frentes, seja para criar coisas novas, seja para inovar com novos produtos, seja para acelerar algo dentro da sua empresa ou até acelerar um processo de decisão. E como é que isso funciona dentro das camadas? Ou seja, isso aqui como se fosse uma modelagem de como é que isso funcionaria em uma
arquitetura de camadas, assim. Primeiro a gente tem a infraestrutura, ou seja, é onde o modelo está rodando dentro de qual servidor, certo? Você tem toda a parte de desenvolvimento de modelos, essa é a segunda parte, de que é onde a química ou o químico do exemplo cria um modelo, quais são os dados para treinar esse modelo e assim por diante. E por último é a parte de desenvolvimento de aplicações. A gente vai ficar muito nessa daqui, tá? A gente entra um pouco nessa daqui. Na verdade, a gente lê tudo, trabalha em todos, né? A gente tem que entender qual a melhor infraestrutura, escolher qual é o melhor modelo utilizado e programar a nossa aplicação para isso. Beleza? Bem, deixa eu voltar aqui rapidinho as perguntas, né? Aí o Thiago Santana perguntou aqui, ele combina as interações, possibilidades conectadas para guiar, correto? Tokens de entrada e combinações de token de saída. Faz sentido esse entendimento? Eu não entendi direito, Thiago. Se você puder depois. Ele basicamente ele recebe um token, e aí, baseado no treinamento da rede neural dele, ele entende qual é o próximo token mais possível que a gente tem. É a parte de treinamento. Isso. Então, vamos lá, ele pega o modelo, você tem um monte de um texto gigantesco de vários livros, eles treinam todo, ele lê aqueles vários livros e tudo mais, e aí treina-se um modelo. E aí depois a gente pode fazer perguntas para esse modelo que ele vai responder para você, tá? Então vamos lá. Então, desenvolvimento de aplicações. Com os modelos já prontos, qualquer pessoa pode usá-las em qualquer aplicação. E esse é o nível que mais mudou nos últimos anos. Tá evoluindo muito rápido e desenvolver aplicações para poder fazer prompts. Todo mundo sabe o que é engenharia de prompt aqui? Alguém não sabe o que é engenharia de prompt? Se não for, eu explico rapidamente, tá? Beleza. Engenharia de prompt, rapidinho, você não vai alterar nada no modelo pronto. Engenharia de prompt, você vai escrever prompts para poder direcionar melhor a resposta que ele vai dar. Ele não vai trazer informações que ele não sabe, né? Ou às vezes ele traz informações equivocadas, que é chamado de alucinações dentro do jargão, tá? Então aqui fica muito nessa camada que é como é que eu avalio a minha solução, como é que eu trago uma construção de contexto, tá? Aqui é a parte de como você desenvolve os modelos e aqui é como você disponibiliza e monitora a sua solução. Então vamos lá. Entenderam rapidinho como é que os modelos base nesse aspecto? Você primeiro tem os dados de treinamento. Então, a base de um modelo de como ele realmente aprende é a qualidade desse dado. Então, é a qualidade dos livros. Tanto é que eles pagam aqueles data labelers, são pessoas para poder entender aqueles dados e remover as informações que são ruídos ou sujeiras e pagam, por exemplo, você lê um texto ou vários textos e vê o que está de bom, o que não é, tipo separar o jogo de joio do trigo nos dados, é isso que eles fazem. E a primeira parte que eles avaliam, de fato, é os dados. Os dados precisam ser relevantes, consistentes, bem formatados. Não adianta ter uma tonelada de informações se a maioria delas são incoerentes. A gente chama isso no jargão de computação, né, de garbage in, garbage out, ou seja, lixo de entrada, lixo de saída. E muitas vezes um volume menor de dados bem selecionados tem mais impacto do que muitos dados com muito barulhentos, vamos dizer assim, tá? Existe outro ponto aqui que é super importante, que tem a ver com enviesamentos sociais que a gente vive aqui, que é a diversidade ou a cobertura do dado, que imagine, quer ver? Faça depois o seguinte teste, procure no chat GPT um relógio sei lá, 4h37 ou um horário todo quebrado. Por quê? Você não vai encontrar, ele não vai dar esse relógio tão para você, porque a grande maioria das fotos do relógio são de dados onde eles colocam tipo 10 e 10, sabe?
porque parece que isso esteticamente é bonito no relógio. Então, se os dados de treinamento são 10 e 10, você ter outros dados de 3 e 47 não vai produzir essa imagem, porque ele não tem isso na sua base. Então, essa é a questão da diversidade. Aí imagine que você faz um recorte social, seja por gênero, seja por etnia, seja por língua, né? Ou, sei lá, X% das. Tem até um número aí, quantos por cento do modelo é treinado em inglês e assim por diante. Então, por isso que é importante curar esses dados e ter uma distribuição muito boa de diversidade do modelo. E por último é a quantidade, que são os números de tokens dos treinamentos. Ou seja, quanto maior o modelo, ou seja, mais parâmetros eles vão ter. O que, que são parâmetros? São, vamos dizer assim, numerozinhos que tem dentro das camadas e dentro de cada neurônio dentro da rede neural. E quanto mais parâmetros, também mais informações ele, vamos dizer assim, ele consegue inferir, tá? A parte da modelagem, só para vocês entenderem a questão lá do Transformers, né? Rapidinho. Isso aqui era um modelo que a gente chamava. Isso aqui é um modelo de rede neural chamado RNN. E aqui ele falava, How are you? Né? E aí existia outro contexto e ele fazia essa tradução aqui, ó. Como está você? Aí o modelo de Transformer, lembra que eu falei que ele conseguia ver um contexto mais antecessor? Então ele consegue colocar esse How are you e ele consegue fazer o correlacionamento, né, com elementos antecessores ao texto. Então, em vez de ele fazer o processamento aqui, ver todo o resultado e depois traduzir, ele já ia entendendo cada fatia ou informação antecessora disso, tá? Então, o modelo Transformer a gente chama de mecanismos de atenção. Só para vocês terem uma ideia, aqui existem os modelos aqui na esquerda e a quantidade de parâmetros em bilhões de parâmetros, perdão, né? Então, por exemplo, o Llama 3.1 tem 405 bilhões. O Queen, que é um modelo do Alibaba, ele tem uma estrutura diferente, chama de Mix of Experts, 235. E aqui a quantidade de tokens de treinamentos. Então, imagine você pode fazer uma regra de três, que é 3/4 uma palavra né? O token é 3/4 de uma palavra. Então, ó, imagine quantas palavras, né, foram treinadas esses camaradinhas daqui. É muito, muito texto, né? E aí, quando vocês entram também no chat GPT, na parte de playground, vocês conseguem ajustar uma métrica chamada temperatura. O que que é a temperatura? É a capacidade do modelo ser mais criativo ou menos criativo, tá? Então eu gosto desse exemplo aqui que ele fala: qual é a sua cor favorita? Lembra? Aí ele tem palavras que podem ser geradas aqui e essa palavra verde, ela tem 50% de chance de aparecer comparado às outras, tá? Vermelha e tudo mais. Quando você aumenta a temperatura, tá? Você transforma a resposta, você meio que faz uma redistribuição dos pesos, né, de saída para ser mais criativas. O que que isso quer dizer, ser mais criativos? É que palavras que teriam menos chance de aparecer, elas podem aparecer, tá? Não de forma errônea, de forma dentro do contexto. E quando você coloca uma temperatura mais baixa, tokens que não apareceriam, teriam a mínima chance de aparecer, vão ter menos chance de aparecer ainda. Então, isso acaba você conseguindo, por essa parametrização, calibrar o seu modelo para poder dar uma resposta mais objetiva ou mais criativa, a depender do caso de uso, né? Por exemplo, ele lê esse texto é uma urgência, responda sim ou não, né? E aí você calibra com a temperatura e ele vai dar talvez uma melhor resposta em relação a isso. Agora, se for um modelo, uma aplicação para gerar e criar coisas, ok, respostas mais criativas, tá? Então, esse aqui é o conceito de temperatura. Existe também o que a gente chama de perplexidade.
né? A qualidade do modelo está intrinsecamente ligada aos dados que ela foram treinados. E temos algumas métricas para poder fazer isso, né? Os modelos de linguagem codificam, como eu falei, codificam essas informações sobre um ou mais idiomas, indicando a probabilidade de uma palavra aparecer. E uma das métricas comuns, né, que prevê o próximo produtor inclui tanto a entropia e a perplexidade. Por isso que vocês, né, chamam ou conhecem o modelo do Perplexity, né? Ela é uma métrica padrão para os modelos que, quanto mais preciso for para prever um texto, menor é a sua perplexidade. Não é necessariamente a calibração do modelo com a temperatura, e sim a capacidade intrínseca que ele tem. Tá? Então, por exemplo, fatores que influenciam a perplexidade. O comprimento do contexto. O que é o comprimento do contexto? É a quantidade de informação que você consegue jogar dentro de um modelo. O modelo ele não é infinito para você testar. O modelo ele tem um contexto de milhões de tokens de entrada. E aí você me pergunta assim, Alberto, mas como é que quando eu falo do chat GPT e ele lembra do que ele falou, né? É porque o chat GPT ele é uma aplicação e quando você faz uma pergunta, eu quero saber quem descobriu o Brasil e manda para ele, ele guarda essas informações dentro de um banco de dados e aí você pergunta, e ele usava topete? Você não precisou dar o contexto. Você simplesmente, ele entendeu que então ele pegou a sua primeira pergunta, ele pegou a resposta da sua primeira pergunta e utilizou isso como entrada do modelo para a segunda pergunta de usava topete. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele pegou todas essas informações para poder responder e ele responde certo. Essa quantidade de informações é o que a gente chama de contexto. Depende do tamanho de modelo e assim por diante, tá? E tem outra coisa que eu acho muito legal, que é chamado de IA como juízes. Olha que interessante, né? A metodologia, né, o que também é chamado de AI as a Judge, ela é uma forma rápida dentro da sua aplicação de você saber o que está, por exemplo, não pode falar palavrão, não pode dizer tal coisa. Existem técnicas de como você remover isso, mas é como se fosse outra LLM avaliando o input ou a resposta antes de dar uma resposta para o seu cliente final. Isso é legal, por quê? Porque eles são rápidos, fáceis de usar e tem uma flexibilidade de você pode usar qualquer critério que vocês querem, tá? Embora um AI as a Judge é uma ferramenta versátil, como o LLM ela não é infalível, certo? E deve ser complementada por outros métodos de avaliação. Tudo bem? E agora a gente vai entrar numa coisa que eu acho muito legal de como é que funcionam os passos para você construir uma aplicação, tá? Primeira técnica é a de engenharia de prompt. É a arte de criar instruções específicas para você guiar o seu chat GPT. Então imagine que você está dando instruções para um chefe criar o seu prato favorito. Então, quanto mais detalhado for a sua explicação, melhor o resultado. E prompt engineering é mais ou menos como for isso. Só que existe outra técnica chamada RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Ou seja, ele combina a geração de texto. Lembra que eu expliquei que um modelo ele é treinado em um determinado dado, mas se esse dado não existir, ele não vai saber responder? Lembra o exemplo do relógio que eu passei para você? Então, o RAG ele combina a geração de texto, só que ele faz uma rápida recuperação de informação, joga isso no bololô de prompt e entrega para ele responder. O que é isso? Ele utiliza bases externas ou informações da empresa. Quer ver um exemplo? Uma empresa química precisava que os seus engenheiros encontrassem dentro dos vários manuais que eles tinham determinadas respostas para os problemas que elas tiveram. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram todos esses manuais em PDFs, jogaram numa base e correlacionaram isso com LLM e dentro da LLM foram lá e
Com essas informações, ela responde de forma mais rápida, tá? Então, isso aqui é o que o RAG, você consegue usar informações externas. Então, essa seria quando você está escrevendo, por exemplo, uma redação e você consegue ter uma consulta. A LLM é você, mas você consegue consultar as informações para isso. O processo de fine tuning e pre-training são coisas que a gente não vai tocar muito no curso, eu vou explicar, mas ele é a técnica de como você pode, por exemplo, treinar um modelo em 10 livros de direito. Só que agora você quer que esse mesmo modelo entenda sobre música. Olha, você pode pegar esse mesmo modelo e continuar esse treinamento desse modelo de direito em música. E agora ele vai aprender música. Mas esse processo se chama de fine tuning, ou seja, em vez de você pegar dados e entregar dentro de um contexto, ele é treinado nesses novos dados, o modelo é estendido para que isso. Então, imagine que você ensine um violonista a tocar uma música que você gosta. Fine tuning é treinar um modelo com exemplos bem específicos para afinar determinadas tarefas do jeito que você quer, tá? E o per-training, que aí é o que custa. Ó, isso daqui não custa nada para fazer. Isso aqui custa o preço da sua aplicação. Aqui já vai para alguns milhares, centenas a milhares de dólares, e aqui talvez vai de dezenas ao infinito, né? Milhares de dólares para você treinar, porque vocês precisam de GPU, que é a máquina, é, são placas de vídeo, são máquinas de GPU para vocês treinarem os seus modelos. Então, o último nível é o pre-training, tá? Rapidamente, conceito de RAG aqui é aquilo que eu te perguntei. O modelo, você tem uma pergunta, aqui ele tem uma estrutura de como recuperar essas informações. Ele pega o texto dessas informações, joga para dentro da LLM e ele gera a resposta, tá? Então esse é um dos campos específicos. E, e os agentes. Agentes, agora todo mundo fala agentes, 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 tá? Agentes, gente, no conceito antigo, agentes são entidades que percebem o ambiente e interagem com eles, tá? Mas aí chegou o mundo de LLMs e entrou-se outra percepção sobre o que são agentes. Então, são entidades que percebem o ambiente e tomam decisões, e no contexto de IA generativa, esses agentes são projetados para criar um conteúdo novo, criar um texto, mas quer ver um agente específico? Ó, eu quero pesquisar qual é o melhor custo de uma cadeira gamer. Pronto. Se você fizer isso para o chat GPT, ele não tem a capacidade de fazer isso de forma muito autônoma, porque ele é um modelo ou uma pequena coleção de modelos. Mas se você tiver uma estrutura de agentes em relação a isso, ele pode ter um agente que vai pesquisar na web, outro agente vai pesquisar nos classificados e assim por diante. E aí a gente vai avançando. Então ele consegue interagir com o computador, interagir com determinadas coisas e pesquisar de várias. E o que ele erra, ele vai lá e tenta de novo. E isso no curso eu vou explicar bem para vocês, tá? Então, por exemplo, ele tem 4 contextos aqui, ó, memória, as ferramentas, como ele planeja, geralmente tem essa parte de planejamento. Então, tem diversas técnicas de como você resolver um problema de, de agentes dentro do seu mundinho. E, por fim, tem como a gente melhorar essa a estrutura agíntica, né? Ou seja, primeiro, como a gente otimiza o contexto daquele LLM que eu tinha falado. Segundo, como a gente cria o que a gente chama de guardrails, ou seja, proteções para poder mitigar risco e proteger o seu sistema contra os usuários inadequados, certo? O terceiro, como é que a gente trabalha o roteamento? Porque não é mais um LLM só, são vários LLMs trabalhando em orquestração e muitas vezes tem um LLM central que roteia as perguntas para os outros, né? Por isso que dizem, daqui a um tempo vai ter um LLM para que vai ter uma pessoa que tem uma empresa com diversos tipos de especialidades. E eu sou o dono dessa empresa, e aí, por exemplo, imagine que eu tenho um agente de RH,
um agente de finanças, um agente de tais coisas e vai ter um LLM que roteia essas informações para vocês, certo? O quarto passo, o que a gente chama do gateway. Outra é você reduzir a latência, que é as respostas das informações. E por último, criar determinados padrões para poder fazer essas orquestrações. Então a gente vai passar por tudo isso, tá? Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo que vocês ficaram. Isso aqui é só um pincelado, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Eu vou colocar o meu LinkedIn aqui. Podem me adicionar. Então, esse aqui é o meu LinkedIn. Eu tenho aqui o QR Code também. E caso vocês tenham interesse, fiquem à vontade para. Aqui eu coloquei um QR Code também. Eu acho que o pessoal vai passar para você essas informações. Se vocês se interessarem, são 5 aulinhas pela noite que a gente vai ficar junto discutindo esses temas. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E Dri, se for o horário, você me diz aí que a gente termina. Tá bom? Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelas informações e muito sucesso aí para vocês. A gente se vê aí pelo mundo da IA generativa. Tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço, viu?